Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vamos passar os resultados que tivemos nessa quarta-feira e vamos procurar jogos dessa quinta-feira, tá? Ao que parece, teremos poucos jogos nessa quinta-feira, mas vamos procurá-los aqui para trazer para os amigos, né? Vamos aos jogos. Primeiramente, os resultados. Para o PSG, aqui pela Copa Intercontinental de Clubes, repetindo, pela Copa Intercontinental de Clubes, grande final, PSG 1, gol marcado pelo Kvaratskhelia, Flamengo também 1, gol marcado pelo Jorginho, cobrando pênalti. Nos pênaltis, PSG 2-1 no Flamengo, após empate no tempo normal e também na prorrogação. PSG, pela primeira vez, campeão da Copa Intercontinental. Bom, aqui também, Excelsior 2, Ajax 7, Copa da Holanda. Dundee United 2, Celtic 1, Campeonato Escocês. Vamos lá, gente. Liga das Campeãs da Europa, futebol feminino. Resultados aqui. O Lyon venceu o Atlético de Madrid 4-0. O Chelsea venceu o Wolfsburg da Alemanha por 2-1. O Barcelona venceu por 2-0 o Paris FC. Liga das Campeãs da Europa, futebol feminino. Mais 3 resultados aqui, gente, pela Liga das Campeãs da Europa, futebol feminino. Real Madrid 1, Twente da Holanda também 1. Vålerenga 0, Bayern de Munique 3. Ud Heavily Leuven 0, Arsenal 3. Liga das Campeãs da Europa, futebol feminino. Vamos lá, gente. Manchester United 1, Juventus 0. Também aqui, PSG 1 também para o Benfica. Roma da Itália 6, Spezia 1. Resultados aqui pela Liga das Campeãs da Europa, futebol feminino. Vamos lá, gente. Copa do Rei da Espanha. Clubes classificados para a próxima fase da competição. O Albacete empatou com o Celta de Vigo em 2-2 e venceu nos pênaltis por 3-0. Albacete na próxima fase da Copa do Rei da Espanha. Alavés 1, Sevilha 0. E o Alavés vai para a próxima fase da Copa do Rei da Espanha. Baleares 2, 3 para o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid também vai para a próxima fase da Copa do Rei da Espanha. Vamos lá, gente. Newcastle 2, Fulham 1, Manchester City 2, Brentford 0. Esses dois clubes aqui, tanto o Manchester City quanto o Newcastle, na próxima fase da Copa da Liga Inglesa. Vamos lá, gente. O Vila-Meã perdeu para o Leiria por 2-0 pela Copa da Liga Portuguesa. Pelo que eu entendi, o Leiria vai para a próxima fase dessa competição. Também tivemos Benfica 2, Farense 0. E o Benfica também vai para a próxima fase da Copa da Taça, né? Da Liga Portuguesa. Digamos assim, é o nome certo da competição. Vamos lá, gente, já começando a passar a agenda dessa quinta-feira. Poucos jogos, mas temos jogos sim. Vamos a eles. 3 horas da tarde, Orense contra o Atlético de Bilbao. Copa do Rei da Espanha. 3h45 da tarde, Sporting e Santa Clara. Taça da Liga Portuguesa, 3h45 da tarde. Vamos lá, gente. Amanhã também vamos ter 4 horas da tarde, clássico pela Copa Itália. Milan e Napoli. Amanhã, 4 horas da tarde. 5h45 da tarde, pela Taça da Liga Portuguesa,
Porto e Famalicão, também nessa quinta-feira. Vamos lá, gente. Bom, gente, esse jogo aqui, eu tô na dúvida de por qual competição é, tá? Eu vou deixar só o jogo mesmo, mas depois eu vou tentar trazer a competição que se refere a esse jogo, né? O Geargelônia vai encarar aqui o AZ Alkmaar amanhã, 5 horas da tarde, beleza? Copa da Holanda não me parece ser, porque esse clube não me parece ser holandês, beleza? Mas vamos lá. A princípio, Copa da Holanda, 5 horas da tarde, nessa quinta-feira. AZ Alkmaar e Geargelônia. Vamos lá. 5 horas da tarde também. O Betis vai encarar o Real Múrcia. 5 horas da tarde também nessa quinta-feira. Jogo válido pela Copa do Rei da Espanha. Bom, gente, mais um jogo, né? Nessa quinta-feira, o Istambul vai enfrentar o Galatasaray. Pelo que eu entendi, campeonato turco. Jogo às 2h30 da tarde, beleza? Bom, galera, deixando o meu pitaco, né, sobre essa vitória do PSG aí, esse título nos pênaltis aí na Copa Intercontinental, né? Galera, justo o placar. Placar, na verdade, não, né? Me corrijo. Justo o título, né, para quem ficou. De fato, o PSG foi melhor durante o jogo inteiro, tá? Na minha opinião, pelo menos. Para mim, não teve uma parte onde o Flamengo estava melhor do que o PSG. Houve momentos no jogo, principalmente no segundo tempo, na minha opinião, onde o Flamengo equilibrou a partida com o PSG, certo? Principalmente no início do segundo tempo e após a entrada do Pedro, né, que entrou no segundo tempo. Houve um equilíbrio do Flamengo, houve o Flamengo atacando mais o PSG. Mas, para mim, em nenhum momento do jogo, seja no primeiro ou no segundo tempo, o Flamengo foi melhor do que o PSG. Mas vamos ao início do jogo, vamos ao começo disso tudo. Tudo começa, gente, com o PSG dentro daquela escalação que eu falei para os amigos, mas algumas coisas que não estavam naquela provável escalação, né? O Fabian Ruiz como titular, por exemplo, eu até estranhei, mas ele estava como titular na partida, né? O Kang Lee, de fato, foi o meio do time. De fato, o coreano começou como titular, mas saiu ainda no primeiro tempo, em função de uma lesão. Mais um jogador lesionado no PSG, né? O Doué começou como titular na partida, né? Não jogou bem, de fato, não jogou bem. Na minha opinião, pelo menos, né? Deu uns dribles ali, tentou algumas jogadas, mas joga bem não. Não jogou bem, não. Mayolu, o jogador que entrou pelo PSG, foi no lugar do Kang Lee mesmo. Atuou muito mal. Tanto que foi substituído ainda dentro do próprio jogo. Ele que foi a substituição, depois foi substituído. É um show. Gente, falando do primeiro tempo em si, acabou que eu falei tanta coisa e não comecei a falar do primeiro tempo, né? O PSG começou dominando o jogo. Começou partindo para cima, começou tomando as rédeas da partida. O Flamengo parecendo estar assustado com o PSG, de fato parecia isso mesmo. O Rossi, goleiro, errando muito a saída de bola, mas a defesa do Flamengo em si desatenta, tentando algumas coisas que não se tenta, né, contra time que marca em cima. E o PSG foi, de maneira inicial, partindo para cima. Eu achei que sem tanta intensidade, tá? Eu não vi essa intensidade do PSG em grande parte do jogo. Não vi essa intensidade que geralmente eles têm, né? Até mesmo nessa temporada, na atual, onde eles, de fato, oscilam bastante. Mas já vi eles atuarem melhor. Mas o PSG partindo para cima, após um tempo, o Flamengo saiu um pouco dessa pressão. Tentou jogar também. O PSG, vale dizer, logo no início teve um gol anulado, né? O gol valeu, mas ao mesmo tempo não valeu. Por quê? A bola teria saído, né? Tem uma imagem comprovando que a bola teria saído toda, porque caso não,
essa bola teria chegado para o Fabian Ruiz, ele teria feito o primeiro gol do PSG já no comecinho. Bom, o gol foi invalidado, então não valeu, né? Então, gente, o Flamengo tentou jogar, o Flamengo tentou pressionar, tentou chegar, mas o PSG tinha uma marcação, tanto no ataque quanto no meio de campo e na defesa, muito boa. Prendia o time do Flamengo. O Flamengo, eu quero que vocês entendam que só veio chutar uma bola, acho que mais ali, depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Um Eric Pulgar, né? Um Eric Pulga, o chileno, que inclusive foi o destaque do Flamengo no primeiro tempo, né? O positivo. Porque o Flamengo deu 2 chutes no gol. Arrematou 2 vezes. A primeira bola, como eu tô falando, de longe. Ele chutou logo após o gol do PSG, né? O Eric Pulgar chutou de longe. O Safanov, goleiro russo do PSG, defendeu, sem maiores problemas. E uma cabeçada do Eric Pulgar, um escanteio, ele entrou de cabeça e meteu para fora. Foi uma chance perdida, a única chance que o Flamengo de fato teve no primeiro tempo. O PSG, gente, por sua vez, não teve tanta criação de chances não, tá? Teve chutes de longe, chutes perigosos, mas assim, no todo do jogo, o PSG tocou muito a bola no primeiro tempo, sem tanta efetividade no que estava fazendo. O que de fato passou a impressão foi que o PSG, quando fez 1-0, com o Kvaratskhelia já mais para o meio do fim do primeiro tempo, o PSG sentou em cima do resultado. Mas desde o início estava passando a impressão de que o PSG faria o gol quando quisesse fazer. Ou eles estavam passando a impressão disso. Toques lentos, um time que estava muito lento em comparação ao que joga geralmente, não estava pressando as jogadas, a não ser quando chegava nos pontas, né? Kvaratskhelia sumido, tremendamente sumido do jogo, no jogo inteiro, vale dizer. Eu achei que teve marcação do Flamengo, até teve em cima dele, mas não tanta assim para ele estar tão sumido do jogo. Tá? Para mim, o pior jogador do PSG no primeiro tempo, inclusive, junto com o Mailu, né? Que entrou já no primeiro tempo ainda. Bom, gente, 1-0 PSG primeiro tempo, foi isso aí. O PSG não criou tantas chances, não. Teve chance para fazer 2-0? Teve até. Mas aí começou o que eu chamo de erros de finalização do PSG. Não foram poucos, não. Vamos lá. Voltou para o segundo tempo. O Flamengo meio que voltou fazendo a mesma coisa, tá? Um pouco recuado, um pouco esquisito ali, sem conseguir sair. O PSG dando pressão na marcação. E o PSG, de fato, parecia estar sentado em cima do resultado, gente. Com aquela falsa impressão de controle e de que faria o segundo gol a qualquer momento. E aí o Felipe Luiz, vendo isso, ele é um bom treinador, né? Alterou, botou Pedro para jogo, alterou algumas peças dentro de campo mesmo, botou Everton Cebolinha, por exemplo. O Flamengo foi melhorando, o PSG não ativava mais velocidade, acho que em nenhum momento do jogo ativou. E o Flamengo, se aproveitando disso, foi lá numa jogada. Gente, aí vem uma coisa polêmica, porque eu não achei o pênalti. Eu não achei que foi pênalti o lance em cima do... Acho que foi o Arrascaeta. Eu acho que foi o Arrascaeta, não estou lembrado bem aqui o nome do jogador que sofreu o pênalti do Flamengo. Eu vi que houve uma dividida com o Marquinhos. Sim, pegou no tornozelo. Mas assim, gente, deu para ver na imagem também que foi de raspão que pegou. Não foi para valer, certo? Então, assim, vamos colocar assim, para não ficar aquela situação, mas foi pênalti, não foi? Um pênalti duvidoso, na minha opinião. Tanto foi isso que os comentaristas do canal que eu estava assistindo o jogo, até eles ficaram meio na dúvida se foi pênalti ou não, mesmo vendo a imagem. Não, o árbitro em si, ele não teve dúvida nenhuma. Foi no VAR, viu e marcou o pênalti para o Flamengo. O Jorginho empatou o jogo 1-1, beleza? Partindo daí, gente, para não ficar muito longo o áudio, partindo daí, o Flamengo tentou partir para cima. Com o apoio da torcida, o Flamengo tentou partir para cima. E vamos lá, teve uma chance real para virar. Para mim, a única de fato real para virar o jogo, que foi a do Plata. Numa falha de cobertura da zaga do PSG, o Plata entrou cara a cara, mas não conseguiu dominar bem
Se ele dominasse, era só tirar do goleiro, fazer o segundo gol do Flamengo. Teve chute também do Pedro, teve um lance onde o Bruno Henrique correu e perdeu para a marcação? Teve, mas eu não vou considerar chances porque não foram chances reais de gol. Reais não foram. O chute do Pedro foi de longe, não passou perto, tá? Quem viu no replay viu que a bola foi para muito fora do gol. Então não vou dizer que foi uma chance real de gol, porque não foi. Enquanto isso, o PSG teve chances. O Dembélé, que entrou no segundo tempo, perdeu 2 chances. A primeira, ele chutou para cima. A segunda, ele chutou para fora. Aí, um jogador que eu não vou lembrar do nome dele agora, gente. Ele entrou no lugar do Fabian Ruiz. É um volante da base do PSG. Ele entrou também, perdeu o gol. Marquinhos, no último lance do jogo, também perdeu o gol. Isso fora uma bola no primeiro tempo e uma bola no segundo, onde o Léo Ortiz salvou o Flamengo, literalmente. Ele foi quem salvou nessas 2 bolas, muito parecidas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, onde a bola entraria, tá? A bola ia pro gol, mas ele salvou. Teve bolas também perto da linha ali, que a zaga do Flamengo salvou, beleza? Então, o jogo se mediu em pressão do PSG, gente, no segundo tempo, após o gol do Flamengo. O Flamengo não ativou essa pressão, não partiu para cima. Eu acho que muito em função da qualidade técnica do adversário. O PSG é um time de extrema qualidade técnica, em comparação ao do Flamengo, gente. Eu tô fazendo um comentário em cima do seguinte, gente. Imparcialidade total. Eu não tô aqui torcendo para Flamengo, para PSG, não. Tô falando só o que eu vi no jogo. O PSG, quando ativou qualidade técnica, demonstrou ter mais que o Flamengo, tá? Só deixando bem claro isso. Bom, mas o PSG, mesmo com essa qualidade técnica superior, botando Barcola, botando Dembélé, botando a cavalaria, né? Os principais. Não fez o segundo gol. Não fez o segundo gol. Acabou 1-1. O Flamengo levou para a prorrogação. Na prorrogação, no primeiro tempo, até o jogo estava parelho ali, algumas faltas, cartão, ali, ninguém criando tanto assim. Não dá para falar muita coisa da prorrogação, gente, porque é aquele jogo cansado, o Flamengo tentando alguma coisa, mas sem conseguir chutar de fato no gol. O PSG tentando alguma coisa, mas sem muita força também. O primeiro tempo teve nada para trazer de importante aqui. Segundo tempo da prorrogação teve, o PSG se mandou para cima, o PSG ativou a pressão mesmo para valer e perdeu chances. Novamente com o Dembélé, novamente uma chance aqui e ali, Rossi salvando também. E o PSG perdeu a chance novamente de vencer o jogo na prorrogação. Tá? Novamente foi melhor, novamente não conseguiu fazer o segundo gol, mesmo criando chances. Bom, foi para os pênaltis. Eu estou separando por áudio, gente, porque de fato está um pouquinho longo o meu comentário aqui, porque de fato teve muita coisa no jogo, né? Então estou separando todos os detalhes, eu prometi que ia trazer todos os detalhes do jogo, estou trazendo aqui para os amigos. Vamos lá, galera. Nos pênaltis, aí, o que aconteceu? O PSG se fez menos incompetente para bater pênalti, tá? Porque a verdade dos fatos é que temos que dividir em duas etapas esses pênaltis. Primeiro, a gente não pode esquecer do nome desse goleiro, o Kusanov, Safanov, aliás. Eu ia me esquecendo, eu digo para não esquecer e acabei me esquecendo do nome. O Safanov, o goleiro russo do PSG, esse goleiro no jogo não estava pegando nenhuma bola, de fato só fez uma defesa no jogo inteiro, né? Só para os amigos terem uma ideia de como o Flamengo chutou pouco ao gol. O Flamengo não conseguiu, muito em função da marcação agressiva do PSG, ter chances. Então o Kusanov, ou o Safanov, aliás, pouco pegou na bola. Mas nos pênaltis, ele somente defendeu 4 pênaltis dos 5 que o Flamengo bateu. Beleza? Pedro perdeu. Mais 3 lá que eu tô me esquecendo agora perderam também, gente. Bom, não tô lembrado dos nomes aqui, gente, tá? Me desculpem aí. Mas o que vale dizer é que o Safanov pegou 4 pênaltis ao todo pro PSG. Lembrando, esse goleiro é reserva no PSG, tá? Ele é reserva do Chevalier, Lucas Chevalier, que eu até coloquei na escalação provável, né? Que ele seria titular. Mas não foi porque ainda tá machucado, coisa e tal. E aí o Safanov foi pro jogo e defendeu 4 pênaltis na cobrança de pênalti, né? O PSG perdeu um pênalti. Foi um mesmo.
Aliás, dois. Perdeu um com o Dembélé, que chutou para cima, chutou para riba, né? A bola foi para fora do estádio, provavelmente. E a outra, o Barcola, né? Bateu e o Rossi defendeu. Bom, gente, PSG 2-1 nos pênaltis. PSG campeão da Copa Intercontinental, para mim de forma justa, venceu o melhor time, de melhor técnica, que buscou mais o jogo durante o jogo inteiro. Agora, isso quer dizer que o Flamengo não jogou nada? Isso quer dizer que o Flamengo é insignificante no jogo? Não. O Flamengo deu tudo que podia dar, gente. Tecnicamente, fisicamente, a gente vê os caras esgotados no final do jogo. Então os caras deram tudo de si no jogo. Agora, qualidade técnica é qualidade técnica. O PSG demonstrou ter mais. E mesmo assim, vale dizer, não venceu o jogo. Nem no tempo normal, nem na prorrogação. Ah, mas perdeu muitos gols. É fato. Ah, mas o pênalti foi duvidoso. Prejudica. Para mim, eu volto a repetir. Para mim não foi pênalti pro Flamengo. Para mim, aquele pênalti, sinceramente, é bem duvidoso. Eu entendo que muita gente vai dizer que foi. Eu respeito, de verdade, a opinião de todos. Na minha opinião, não foi. Eu não vi esse pênalti, sinceramente. Mas, bom, foi marcado. O PSG não reclamou, ninguém reclamou. E é isso, galera. PSG campeão. Para mim, como volto a repetir, venceu o melhor time. E vamos em frente. Acabou a temporada para o Flamengo. Para o PSG passa longe disso, né? Voltando agora, tem Copa da França. Tem o resto do campeonato francês ainda nesse ano. Não sei se terá uma parada, né? Para o ano novo vai ter, isso eu sei. Mas no início de janeiro já deve voltar a jogar o PSG já pelo francês e aí seguindo as competições, né? É isso, galera. Vamos em frente. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. Fui!